Meu nome é Thiago Sonoda, eu sou engenheiro de simulação da MSC Software e hoje eu vou falar sobre análise acústica integrada dentro do Adams. Uma das novas funcionalidades do Adams 2021 é a capacidade de você fazer simulação acústica dentro do Adams. Como que isso funciona? Dentro do próprio Adams você consegue fazer a setagem do seu modelo para fazer uma análise acústica no Actran, que é a solução de análise acústica da MSC. Porém você consegue fazer todo esse setup dentro aqui do próprio Adams, sem a necessidade de você abrir de fato o Actran. Assim um engenheiro que está fazendo uma simulação dinâmica já pode estudar qual que vai ser a performance acústica do componente ou do conjunto que ele está simulando. Eu trouxe um exemplo aqui, onde eu tenho aqui um modelo de um afinador diapasão e quem é músico sabe muito bem que quando você dá uma batucadinha ali no afinador, ele vai vibrar a uma frequência de 440 Hz, equivalente à nota Lá da escala musical. Eu tenho aqui um cilindro, onde eu coloquei uma velocidade inicial e um contato entre o cilindro e esse componente flexível, que é o diapasão, e quando acontece o contato, ele excita aqui o diapasão a uma frequência no qual eu vou estudar a performance acústica dessa simulação dinâmica que eu acabei de rodar. Então aqui dentro do Adams, se eu vir aqui na aba de plugin, agora eu tenho um plugin chamado Acoustics, que é justamente a integração do Adams com o Actran. E eu posso vir aqui e fazer uma simulação em cima dessa simulação que eu acabei de rodar. Vou selecionar aqui o componente flexível, ele vai puxar aqui as informações do componente flexível, ok. Aqui a simulação eu rodei em 2 segundos, mas eu vou fazer o estudo até 0.2 segundos, que é quando acontece o contato aqui, e vou fazer uma simplificação aqui, de pedir para ele pular de 4 em 4 steps, para simplificar a simulação. Aqui eu vou deixar o last run, que é a última rodada que eu rodei, que é justamente essa que eu mostrei a animação, e aqui embaixo então eu consigo setar algumas informações do modelo de Actran, do modelo de simulação acústica que eu vou rodar. Então aqui eu vou selecionar aqui Automatic Mesh, eu vou pedir para ele rodar, fazer um estudo até 1000 Hz, Vou colocar aqui para ele criar uma malha, onde eu vou ter 5 elementos por comprimento de onda, dentro dessa frequência que eu vou simular, e uma distância aqui eu vou colocar 0.001, que seria equivalente aí a 1 milímetro, que é a distância entre a malha estrutural com a acústica, já que eu vou mostrar como é que isso vai ficar e vou explicar melhor como é que funciona. Eu vou deixar tudo ok aqui, vou clicar em Create, ele vai criar essa malha, a malha de elementos finitos e infinitos, que é o que a gente usa dentro do Actran. Vou deixar ele terminar aqui, em breve eu volto para mostrar para vocês. Ele finalizou aqui a criação da malha, eu vou mostrar para vocês aqui então o que ele criou. Eu vou mudar a cor do fundo aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar aqui esse componente. Então eu vou dar o OK. Então perceba que ele criou uma malha de elemento 2D aqui em torno do componente flexível, onde ele vai calcular aqui as ondas sonoras, e ele criou uma malha volumérica aqui em torno de uma determinada distância, para fazer o estudo da acústica, além, no campo infinito aqui desse conjunto como um todo. E essas esferas amarelas aqui representam os microfones virtuais, então eu vou conseguir medir a performance acústica em todas as direções, através desses microfones virtuais. Então aqui eu criei a malha que eu vou precisar utilizar para fazer a simulação acústica. Eu posso vir aqui em análise setup, definir aqui o gap tolerance. Aqui eu vou colocar 0.002, que é equivalente ao dobro dessa distância aqui do 0.001, que é a distância entre o componente flexível e a malha de elementos finitos. Então eu vou colocar o dobro para garantir que ele vai cobrir o acoplamento da vibração do componente aqui com a malha de análise acústica. E por último vou colocar aqui o DFT, que é para ele fazer o estudo no domínio da frequência. Então vou colocar aqui um intervalo no qual eu vou pedir para ele fazer esse estudo, vou colocar aqui 0.1 segundo, e vou pedir para ele calcular de 1 a 1000 Hz, que é onde ele vai fazer a transformada de Fourier, dessa simulação que eu fiz, entre 0 a 1000 Hz. Existe uma pequena fórmula aqui, que quando você tem o step size, o ΔT, você aplica essa fórmula, você consegue entender consegue calcular qual que é a frequência máxima no qual é apropriado você fazer essa simulação. Com isso já tenho tudo setado, eu vou dar OK. Nesse momento ele vai abrir o Actran no background por detrás e vai rodar a simulação, e quando finalizar aqui eu volto para mostrar para vocês os resultados. Bom, a simulação finalizou, aqui a gente tem a tela do próprio Actran, aqui a típica mensagem End of Computational Job, mostrando que a simulação do Actran finalizou, e agora sim eu já posso ir, por exemplo, aqui
no pós-processador dentro do Adams e estudar alguns resultados, né, da performance acústica. Eu tenho aqui o plugin Acoustics, eu vou puxar as informações, né, que eu acabei de simular, e existe um script que vai começar a plotar algumas informações relevantes, né, para estudos de simulação acústica, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Além disso, no diretório de trabalho também é gerado alguns arquivos, né, de resultados. Se eu entrar nessa pasta Results, eu tenho algumas informações interessantes aqui, como modelos, né, do próprio Actran. Ele gera já imagens de alguns plots, né, da simulação acústica no diretório de trabalho, que eu posso utilizar aqui. Ele está carregando aqui, então aqui eu tenho, né, os arquivos do próprio Actran, aqui eu tenho os arquivos de resultado, né, da simulação acústica que eu rodei, e informações da malha, né, de elementos finitos que foi criado aqui através deste plugin. Ele está carregando aqui as páginas, e aqui eu já consigo ver qual que vai ser o nível de pressão sonora, qual que vai ser a resposta, né, dos microfones como um todo nessa simulação que eu acabei de rodar. Então aqui, por exemplo, ele me plota aqui uma informação onde eu tenho, né, a duração, o tempo de simulação, né, de 0 a 0.2 segundos que foi estipulei. Você pode ver que, né, os 40 microfones que foram criados aqui, ele começa a 0 SPL, que é Sound Pressure Level, que é o nível de pressão sonora, né, em decibéis, e quando acontece o contato, né, então começa a excitação. Eu consigo ver essa excitação, consigo ver esse ruído, né, em todos esses microfones, né, eu consigo ver então quais microfones que eu tenho um pico, né, nesses, você pode ver que alguns microfones têm um pico maior. Eu consigo entender qual que é a direção que está tendo maior ou pior performance acústica, né. Aqui eu pedi para ele mostrar o resultado em um microfone, então no microfone 40, você pode ver que chega quando acontece o contato, existe aqui, né, o ruído que é gerado pelo contato, e eu consigo, né, além disso, estudar qual que vai ser as frequências, né, o estudo aqui no domínio da frequência. Vou colocar aqui para conseguir visualizar melhor. Né, eu consigo ver que ele fez um FFT, né, de 0 a 1000 Hz, e exatamente a 440 Hz eu tenho aqui um pico, né, mostrando a frequência natural desse afinador. Então eu já consigo fazer um estudo aqui de quais frequências existe uma performance melhor ou pior em questão acústica, né? E aqui nos resultados você também já aparece aqui os modelos do próprio Actran. Então se você tiver o Actran aí na máquina de vocês, você também pode muito bem trazer ele para cá, né, e abrir esse modelo direto no Actran e fazer uma simulação no próprio Actran. Aí eu consigo fazer, né, colocar informações mais adicionais, né, fazer um estudo de acústica mais completa, né, se você tiver o conhecimento do próprio Actran. Ele está carregando aqui, ele gera o arquivo EDAT, que é o arquivo que é possível ser lido dentro do Actran, e eu consigo fazer as análises aqui. Então aqui ele já está carregando. Você pode ver que ele trouxe para mim aqui a malha, né? Então eu tenho aqui tanto a malha 2D, né? Então aqui eu tenho a malha 3D, que eu consigo visualizar, consigo trabalhar em cima dessa malha, fazer um refinamento de malha se for necessário, como também consigo ver aqui a malha 2D, que é a malha que está aqui na região, né, onde se encontra o afinador. Então aqui eu consigo já trabalhar a malha com muito mais flexibilidade, com muito mais autonomia, e fazer um estudo de acústica. Porém, mesmo você que está trabalhando dentro do próprio Adams, você consegue fazer um estudo de acústica sem sair da interface do Adams, através desse plugin de integração entre o Adams e o Actran. Por hoje é só, muito obrigado e até mais!